né, de forma que nós explicamos para ele que ficar naquela condição ali na avenida era uma condição desagradável, né? E eles acabaram sendo encaminhados para a residência das famílias dele. Foi isso que foi feito. Quer dizer, cada um deles traz consigo a história, e a maioria das histórias são questões familiares. Realmente, né, quem vai saber detalhar isso, né, com toda a precisão é o pessoal da assistência social, né, porque eles conhecem a história de todos eles assim de uma forma muito ampla. Inclusive, tenente, eu quero pontuar aqui, para ser dentro de um mérito, assim como a própria Polícia Militar o faz, a própria assistência social. Eu estive conversando por algumas vezes com a secretária Juliana Kolankiewicz. Em momento algum ela se furtou sobre esse problema, muito preocupada, inclusive correndo atrás de possibilidades a nível de estado e a nível federal para encontrar uma alternativa, qualquer coisa que seja possível, porque é um assunto extremamente delicado também esse. E também o próprio o CREAS, através da Lilian, que nos deu todas as informações de detalhe. Não apenas informações, mas nos comprovou ações realizadas com vários deles, com possibilidade de atendimento, tratamento, encaminhamento. Alguns aceitaram, poucos terminaram o processo, a maioria voltou para a rua. E, enfim, quer dizer, possibilidades para sair dessa vida existem. A pergunta que eu lhe faço é, no seu ponto de vista, qual seria o seu recado à sociedade de Água Boa? Qual deveria ser o comportamento do cidadão que trabalha no dia a dia, que é abordado por essas pessoas diariamente? De que forma que o cidadão deveria agir com essa pessoa de rua? Junei, então, nós temos que entender que a pessoa ali em vulnerabilidade social, naquela situação de mendicância, ela é um ser humano, né? E infelizmente, talvez essa pessoa não conseguiu se situar, né? Por determinadas formas aí nessa vida social e econômica que nós temos, né? De forma nenhuma eu poderia vir aqui e falar para que a pessoa não ajudasse, porque eu sou uma das pessoas que ajuda. Correto. Né? Eu não consigo, por exemplo, ver desperdício de comida na minha casa, né? Que a pessoa passando fome. Eu levo lá, entendeu? Inclusive eu falei isso na reunião do CONCEP. Né? Mas nós temos que avaliar bem a questão da doação em dinheiro. Por quê? Porque essa doação em dinheiro leva ele a estar comprando bebida alcoólica. Que agrava o problema. Que agrava o problema, né? Tivemos aquela situação do jovem Trembala, né? Só lembro do apelido dele, Trembala ali, um pouquinho ali na Avenida Júlio Campos também, né? Onde tinha ali alguns desses que ficam, né, nessas aglomerações e acaba acontecendo aí um crime pior, né? Então o que eu teria que falar para a população é isso, né? Se você for ajudar, ajude com uma roupa, uma comida, não ajude com dinheiro. Quer dizer, eliminando o dinheiro, nós teremos a possibilidade de eliminar muitas vezes a questão do álcool, que talvez é o pontapé inicial da ideia de se permanecer naquele local. Sim, permanecer naquele local. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, Junei, que a maioria, como eu já disse aqui, né? A maioria das pessoas que se reuniam ali na Avenida Júlio Campos não eram pessoas moradores de rua, né? Ali eram 4 ou 5 pessoas abandonadas pelas famílias, né? Essas estão sendo monitoradas, com toda certeza hoje o CREAS, juntamente com a Polícia Militar, irão identificá-las para mais uma abordagem, mas muitas pessoas que paravam ali, né, para se aproveitar dessa questão, dessa vantagem, né? Ontem nós pudemos verificar muito bem isso. O pessoal vem de bicicleta lá do bairro dele, para ali, ó, por que você parou aqui? Não, eu parei aqui para ficar com o pessoal, para tomar uma pinga, né? E aquela aglomeração vai aumentando, né? Até se tornar um problema muito complexo, né? Que ultrapassa a mera atuação da Polícia Militar. Qual foi o comportamento deles quando a polícia os abordou? Foi tranquilo? E qual foi o comportamento dos familiares quando a polícia levou os mesmos para casa? Junei, então, nós apenas levamos e deixamos lá na frente, era muito cedo, né? Não era nem 5 horas da manhã ainda, então nós não quisemos, né? Por uma questão até de legislação aí, não perturbar a pessoa ali, entendeu? Até porque é uma questão de seio familiar, né? E assim, sempre que a polícia, a sociedade é abordada pela polícia dessa forma, se cria ali, né, um estado de tensão, né? E era o que a gente não queria, criar tensão,
né? A nossa situação foi apenas realizar esse encaminhamento, né? E essa parte mais técnica, nós vamos trabalhar junto, já o CREA já trabalha isso, né? Para poder fazer esse atendimento, que são as pessoas técnicas. Como tem a situação do CAPS também, né? São pessoas técnicas. Nós não estamos preparados para fazer esse tipo de conciliação. Muito bem, são 7h54 agora. Muito bem, Tenente Coronel Jean Carlos Cabello, quero lhe agradecer pela presença aqui nos estúdios da Liberdade FM, abordando, trazendo informações à sociedade sobre esse assunto. Um assunto, como citamos aqui, é delicado, é preciso o entendimento das autoridades, que já está acontecendo, Polícia Militar, CREAS, Assistência Social. Tenho certeza que nós vamos encontrar uma alternativa, exatamente porque acaba causando todo um desconforto à sociedade com essas pessoas de rua, que, como o próprio Tenente Coronel citou, realiza-se então todo um processo, um trabalho em conjunto para se encontrar, diríamos, a melhor saída. Tenente, obrigado. Mais alguma consideração? Obrigado, Junei, né? Dizer que essa é uma pauta já antiga, né? Antiga. Me lembro aqui, quando eu era criança, eu li um livro, né? Onde já se contava esse problema que acontecia em Nova York, né? Era um livro de um advogado e aí se desenrolava toda a história lá em Nova York. Mas dizer que é necessário que a comunidade, tá, ela se organize, né? Ela se organize através das instituições, dos conselhos. Temos aqui no município o CONSEP, né? Conselho Municipal de Segurança Pública, que trouxe essa pauta, né? Antes de qualquer outra instituição colocar nas mídias, né? Porque foi o CONSEP quem provocou as instituições e as instituições colocaram na mídia isso daí durante a semana, né? Mas é importante, esse conselho é o municipal, né? Você já foi presidente do CONSEG, Junei, né? E aqui fica o nosso desabafo, né? O CONSEG em Água Boa, ele morreu, né? Ele morreu. Infelizmente ele morreu, né? E nós precisamos ressuscitar esses conselhos, porque esses conselhos são que empoderam a comunidade para esse tipo de problemas, né? Problemas que nós podemos encaminhar, né? Só para você ter, vou te citar um exemplo aqui, Junei. Se nós não tivéssemos, por exemplo, o CONSEP, né? A prefeitura, ela consegue marcar a passagem para o morador de rua de um determinado ponto até outro determinado ponto, de Água Boa a Goiânia. Mas a pessoa é lá do Nordeste. Como que a gente manda ele para o Nordeste? Não há como. Não há como. Não há como, entendeu? E aí o atendimento, ele fica o quê? Às vezes pela metade. E aí, se nós temos esse conselho, nós conseguimos o quê? Conseguimos, através aí da ajuda do Ministério Público, do Poder Judiciário, de outras instituições, né, angariar recursos e comprar passagem para ele, por exemplo. É uma ação simples que eu estou falando, existem várias outras, né? Outras alternativas através do CONSEG, né? Então, assim, são ferramentas que a nossa sociedade, a nossa comunidade de Água Boa tem que ter. Por quê? Porque a cidade está crescendo, né? Hoje, por exemplo, se eu olho para Lucas do Rio Verde e eu olho para Sorriso, eu vejo uma realidade de Água Boa no futuro. É claro que nós temos um pouco mais de estrutura que eles, estamos nos preparando melhor, mas vejo problemas parecidos. Em relação ao, concluindo, eu inclusive já citei suas considerações, é necessária uma ação pública sobre essa situação para que não se agrave. Do CONSEG? Não, diria do município e da sociedade. Sim, realmente, né? Existe já essa movimentação, né? Mas assim, essas coisas elas acontecem de uma forma um tanto quanto lenta. E aqui, né, eu quero ressaltar à comunidade que o problema ele não foi resolvido. Não é porque as pessoas vão passar ali na Vila Júlio Campos e não vão ver mais aqueles moradores de rua, ou aquelas pessoas naquelas situações, que o problema foi resolvido. O problema está aqui, está latente, e nós temos que unir forças para tentar resolvê-lo. Muito bem, 7h agora e 57. Tenente, forte abraço, muito obrigado pela participação, bom dia, bom trabalho e por que não dizer talvez bom fim de semana. Bom dia. Carnaval foi tranquilo? Foi tranquilo, graças a Deus, né? Maior incidência foi na cidade de Canarana, com shows, mas foi muito tranquilo. Muito bem, 7h58.